Vamos ser claros. Não há escravidão no mundo hoje porque o Império Britânico a aboliu. É por isso que não existe escravidão. 7 de outubro aconteceu, certo? Sim. O que Israel deveria ter feito, na sua opinião? Só pergunto isso, não isso. Ok. O que deveriam ter feito? Não isso. Isso é uma resposta negativa. Estou perguntando, em termos positivos, o que eles deveriam ter feito e como deveriam ter reagido. Se você tem pele clara, não é visto como terrorista. Porque sempre pessoas como você. Você sempre traz a questão racial. Não tem ligação com raça, mas sim com pessoas matando pessoas. Pessoas como você que levantam a questão racial, eu não ouvi você. O fato de você não ter conhecimento sobre história não significa que seja engraçado. A triste verdade do mundo é que todo grande império e toda grande civilização foram criados através da conquista. Eu estudei história islâmica quando estava na universidade. Os grandes sucessos do califado em seus primeiros dias não foram alcançados dando as mãos e cantando Kumbaya. Toda grande civilização avança através da conquista. Quando as pessoas falam sobre colonialismo e reclamam, tudo o que eu ouço são perdedores reclamando por terem perdido. Pessoas com exatamente os mesmos interesses que nós. Porque, no fim das contas, eu não acredito que alguém esteja vindo para os Estados Unidos da América ou para o Reino Unido, na verdade, porque quer instaurar um califado islâmico de estilo salafista em Londres. Eu sei que você não vai concordar comigo nisso. Não se trata de eu concordar ou não. Trata-se de saber se os fatos concordam comigo. Eu não acho que seja esse o caso. Espere um pouco. Acho que posso te dar alguns fatos. Temos basicamente um ataque terrorista por mês cometido por um islamista. Só no último mês tivemos 2 enquanto gravávamos isso. 33%, eu acho, dos muçulmanos britânicos querem a lei Sharia na Grã-Bretanha, de acordo com pesquisas. Mais da metade quer proibir as pesquisas. Podemos mostrar isso para todos verem. Mais da metade quer proibir a homossexualidade, certo? Quando você diz que as pessoas não querem introduzir um tipo islamista, alguns querem, se puderem. Temos 5 deputados eleitos com uma plataforma sectária. Somos muçulmanos. Vote em nós porque você é muçulmano. Quem você diria que são esses deputados? Os 5 deputados independentes, chamados de deputados de Gaza, ou como você quiser chamá-los. Você fala da Zara Sultana? Não sei se ela faz parte. Acho que um se chama Adnan Hussain. São 5. Você pode procurá-los. Podemos mostrar os nomes para todos. Certo. Então acho que é importante dizer que a grande maioria dos muçulmanos britânicos não quer a lei Sharia. Se 33% querem, é compreensível que quem não apoia a lei Sharia fique preocupado, certo? Eu não sei, eu não vi essas pesquisas e também não sei o que os muçulmanos britânicos ou esses 33% que dizem querer a lei Sharia, tipo, do que eles estão falando. Ao contrário de Constantino, acredito que quem fala outras línguas também tem direito à saúde. Eu só acrescentaria... Não disse que não tem direito à saúde, só que deveriam aprender inglês para se comunicar. Então, eu acho que essa ideia de que sua cultura, sua identidade nacional pode ser potencialmente diluída por pessoas de um tom de pele diferente ou até mesmo de uma religião diferente é um argumento bastante patético. É um patriotismo fundado na fraqueza e na fragilidade? Meu patriotismo se baseia na força. Acredito que a identidade nacional inglesa e britânica são bem fortes. Eu não me preocupo tanto com pessoas que vêm ao Reino Unido com ideias diferentes e acabam diluindo isso. Sabe, da Magna Carta até hoje há um senso de jogo limpo, exceto quando os ingleses invadem seu país. Acho que temos uma noção clara dos valores e da identidade inglesa. Quais são eles? Acabei de dizer liberdade civil, orgulho e senso de justiça. Pessoas que acreditam na lei Sharia, como muitos na comunidade muçulmana deste país que desejam impô-la, acreditam em liberdade civil? Acredito que sim, para quem foi imposto a isso. Eles seguem os valores ingleses ou britânicos, como você define? Não, eu acho que se você quer vir para cá e, sabe, meio que reformular o sistema de governo na Grã-Bretanha, acho que há um argumento bastante válido para dizermos que provavelmente você não é bem-vindo no país. Então, o que fazer? Devemos deportá-lo por discordar sobre questões civis? Se você é um insurrecionista, se você está literalmente dizendo que devemos introduzir punição corporal e pena de morte na Grã-Bretanha, sim. Você só quer votar nisso. Cerca de 33% da comunidade muçulmana, segundo estimativas, apoia a lei Sharia na Grã-Bretanha. Eles deveriam poder eleger pessoas que vão defender isso? Constantin Kizin, você repete a mesma pergunta. Esta é outra questão, mas minha resposta será a mesma. Você tem uma porta de entrada na sua casa? Eu tenho uma porta de entrada. Existem pessoas que estão sem teto. Por que você não deixa elas entrarem na sua casa? Direitos de propriedade podem e devem ser restringidos para beneficiar outros. Então alguém pode morrer de frio caso entre à força na sua casa? Se alguém estivesse morrendo de frio na minha porta, eu teria o dever moral de deixá-lo entrar. Um dever moral é algo diferente. Você está falando sobre obrigar alguém através da violência, certo?
Você está ameaçando alguém com violência por não fazer algo que você quer que seja feito. Então sempre é violento obrigar alguém a compartilhar. O povo deles pede violência. É. Como ser verdadeiramente livre passando fome? Uma pessoa faminta pode ser considerada livre? Não entendo onde está a falta de liberdade. Se você está morrendo de fome, como pode ser livre? Se você está morrendo de fome, como pode estar livre? Porque você não pode exercer suas liberdades. Você não pode participar de uma comunidade de pessoas. Você não pode exercer seus direitos políticos porque está morrendo. Então, liberdade é poder fazer as coisas porque outros as ofereceram a você? É isso que quer dizer? Estou dizendo que liberdade significa que você é capaz de agir com base na sua capacidade humana de raciocínio, de engajamento crítico, de participar de uma comunidade política, e você não pode fazer isso se... Esse argumento é estranho. Dormi semanas em um parque e passei fome, mas não me senti menos livre, só estava com fome. Essas são coisas diferentes. Você acha que é possível participar de forma politicamente relevante se você está à beira da morte? Sendo honesto, quando eu passava fome e dormia em um parque, participar do sistema político não era minha maior prioridade, mas eu não me sentia sem liberdade. Eu me sentia pobre, com fome e sem teto. O que mudou na cultura americana ou britânica nos últimos 200 anos, que antes parecia imutável? Certo. Nos últimos 30 anos, a Grã-Bretanha passou a ter muitos ataques terroristas islamistas, esfaqueamentos e estupros em massa de meninas britânicas por gangues islamistas e muçulmanas de aliciamento sexual. Isso não ocorria nessa cultura antes. Certo, então a taxa de agressão sexual já existia antes. Você ouviu o que eu disse ou falou gangues de aliciamento? Sei que há o exemplo dos anos 80 e 90 com o rapper. Não são dos anos 80 e 90, estão acontecendo agora. Só o Ocidente criou o imperialismo em escala industrial. Se você olhar para as terras árabes, se você olhar para os chineses tinham a tecnologia, os indianos tinham a tecnologia. Os indianos tiveram uma revolução industrial antes da Grã-Bretanha. E eles não conquistaram o resto do mundo. Foi exatamente isso que o mundo islâmico fez. O mundo islâmico expandiu-se de uma pequena parte de terra para conquistar todo o sul da Europa e todo o norte da África. Isso é uma história falsa. Do Islã. Espere um segundo. E não só isso, transportar mais africanos da África subsaariana para o mundo árabe do que as potências ocidentais conseguiram. Ok, veja, nos comparando com... Você não pode comparar nossa civilização com uma utopia. Você tem que comparar com a realidade. E na realidade, somos a melhor civilização existente hoje. E é por isso que devemos... Eu quero ter, uma grande discussão. Eu estou interessado na sua perspectiva, mas preciso fazer uma pergunta que acho que muita gente gostaria de ver respondida, que é: se você fosse o primeiro-ministro de Israel em 8 de outubro, o que você faria? Veja, de novo, você está reiniciando a contagem e julgando as pessoas pela reação ao que foi feito com elas. Antes de 7 de outubro, 100 mil palestinos foram sequestrados e feridos. Concordo, não dá para empurrar as pessoas ao limite sem reação. Quando respondem com violência, o que aconteceu em 7 de outubro? Não, deixe. Vamos aceitar. Seu argumento. O que aconteceu em 7 de outubro? Vou te perguntar isso já, mas aceito seu argumento. Não estou dizendo que penso assim, mas para argumentar, suponhamos que o dia 7 de outubro foi uma revolta totalmente justificada pelas atrocidades cometidas por Israel. Vamos assumir isso, certo? Se fosse o primeiro-ministro de Israel em 8 de outubro, o que faria? Sim, porque se eu fosse o primeiro-ministro de Israel, faria o mesmo que Netanyahu, já que Israel já cometia ações piores e seguia impune, saindo impune por assassinatos. É isso que você faria, certo? Israel acabou de matar 7 trabalhadores internacionais da ONU. E sabe o que eles fizeram? Disseram: é guerra, erros acontecem. Foi mal, pessoal, vão se ferrar. Claro que não, porque existe um histórico de Israel matar trabalhadores internacionais da ONU sem absolutamente nenhuma consequência. Se Israel hoje parasse a guerra em Gaza, sabe o que aconteceria? Israel será aplaudido. Obrigado por matar só 30 mil pessoas. Estamos tão felizes que vocês mataram esse tanto de gente. E não haverá consequências pelos assassinatos e crimes de guerra cometidos por Israel há 6 meses. É uma loucura. Você acha que está me perguntando o que eu deveria fazer? Se eu fosse primeiro-ministro de Israel, como Netanyahu, seria um assassino em massa. Passei a vida matando palestinos sem resistência. Então vou matar. Vou fazer exatamente o que... Não quis dizer se fosse o Netanyahu, mas sim o primeiro-ministro. Se eu estivesse no cargo, não teria tomado decisões que causariam o 7 de outubro. Tudo bem, mas não é aí que estamos.
Essa não é a realidade da situação. Não. A realidade da situação é que você quer encurralar as pessoas por causa do 7 de outubro e esquece o que aconteceu antes. Pessoa, não tem isso. Eu não estou tentando encurralar ninguém. Você acabou de me perguntar se eu era o primeiro-ministro de Israel, se eu fosse o Netanyahu. Não. Eu não sei o que você está dizendo. Se eu fosse o Bezin, eu não teria feito as coisas que o Netanyahu fez que levariam ao 7 de outubro. Mas o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: estamos ficando presos nessa mesma dinâmica que as pessoas costumam ter quando estão tendo essa discussão, onde o pessoal pró-Israel tem seus argumentos e o pessoal pró-Palestina tem os deles. Eles é que estão matando, Habib. Quem é que está matando? Bem, quem é que está matando? Quem é que está roubando a terra? Quem é que está expulsando as pessoas de suas casas todos os dias? Quem é que está colocando outros seres humanos em condições de campo de concentração e bombardeando eles sem parar há 50 anos? E aí você ainda vem e coloca. Para uma pessoa normal que está olhando para a situação, ela concorda com você que o que Israel está fazendo é atroz e parece horrível. E ninguém quer ver isso. Eu sou pai. Eu não quero ver bebês sendo bombardeados. É horrível. E mesmo assim acontece. E mesmo assim acontece. E continua acontecendo. E é horrível. E mesmo assim o meu dinheiro de impostos e o seu dinheiro de impostos está... Você precisa me deixar terminar o argumento. Desculpe, você parece achar que sou um entrevistador hostil, mas não sou. Só quero entender o que você pensa. Mas quero mostrar a você a visão da pessoa comum, do grande público, desinformada, que é a perspectiva da qual eu parto, certo? Para destrinchar alguns desses argumentos, sim, a pessoa comum é... Fui várias vezes aos protestos pró-Palestina em Londres e conversei com as pessoas. Todos dizem isso. Estamos horrorizados com o que vemos. Mas você também precisa ser capaz de ver que qualquer país, você diz que qualquer país que fosse tratado como Gaza e a Cisjordânia reagiria dessa forma. Ok, vamos aceitar isso. Mas eu te digo que qualquer país que fosse atacado da maneira que Israel foi atacado também reagiria dessa forma, certo? Se eu sou uma pessoa comum, não sei o que pensar sobre essas duas coisas. Esse é um argumento justo? Não. Me diga por quê. Você fala como se tudo tivesse começado em 7 de outubro, esquecendo as atrocidades anteriores que levaram a essa data. Eu não esqueço. Certo, a questão é que você está me colocando nessa posição de novo. Como podemos reagir? Veja o que você fez antes de 7 de outubro. E vamos supor, por exemplo, que você reagiu mal. Por quanto tempo Israel pode continuar? E qual seria uma resposta proporcional? Perguntamos o que é uma resposta proporcional, já que em Gaza eram 3.000 mortos e agora são 33.000. A questão é que não existe um número que seja suficiente. Isso pode continuar por um ano, e você terá 300.000 palestinos mortos, e o mundo ainda vai perguntar: mas o que Israel deveria ter feito? Por que não fazemos essas perguntas? A pergunta ainda precisa ser feita, porque independentemente do contexto, independentemente do que aconteceu antes, a pergunta ainda precisa ser feita: o que Israel deveria ter feito? Exatamente o que eles fizeram. É isso que eles deveriam ter feito. Vamos continuar. Destruir Gaza, matar o povo. E depois que terminarem, vamos para a Cisjordânia. Você está sendo 300.000. Porque, me desculpe, porque se esse é o tipo de conversa, tipo, o que Israel que aconteceu, eles têm... Lembra quando Israel estava dizendo, tipo, nós paramos como aquele que bombardeou o hospital Al-Ahli, foi o Hamas. Desde então, eles bombardearam 36 hospitais. Isso está certo? Calma. Parece que você acha que eu estou justificando alguma coisa, mas não estou. A pergunta é muito estranha. O que Israel poderia ter feito? Como se não houvesse outra escolha. Não. Não. O que poderia? 7 de outubro aconteceu, certo? Aconteceu. O que Israel deveria ter feito, na sua opinião? É só isso que estou perguntando. Não, tudo bem. Mas não isso. Então, o que deveriam ter feito? Não isso. Essa é uma resposta negativa. Quero saber positivamente o que eles deveriam ter feito. Como eles deveriam ter reagido? Minha resposta não mudou. Não isso. Mas isso não é. Eles são assassinos e violam leis internacionais, resoluções da ONU. Você me pergunta o que mais deveriam ter feito? Não entendo a pergunta. Não. Não estou perguntando o que mais eles deveriam fazer. Estou dizendo, se um país é atacado assim, como deve reagir? Se parassem de fazer aos outros o que não querem para si, não seriam atacados assim. Ok, então você acha que o primeiro-ministro de Israel, na situação em que ele está, quando um certo número de seus próprios civis foram massacrados, está em posição de dizer: ok, vamos simplesmente parar de fazer o que estamos fazendo, não vamos responder de nenhuma forma. Você acha que ele deveria fazer isso? Não. Deixe ele continuar matando. Quero dizer, sua pergunta é como se você estivesse entrando e lançando bombas nucleares sobre um país inteiro porque foi atacado. Tipo, o que mais eu poderia fazer? Mas espera aí.
O que mais? Mas isso quero dizer, olhe para a história. Tipo, você diria que o que os aliados fizeram na Alemanha na Segunda Guerra Mundial não é a conversa sobre Dresden. Lançamos o equivalente a 50 Hiroshimas por mês na Alemanha. Durante 1 ano e meio, isso é bom. Quem disse que isso é bom? Essa é a questão. É assim porque esses são os mesmos argumentos de Israel. Olhe o que os aliados fizeram em Dresden. O que eles fizeram? Só o fato de algo horrível ter acontecido no passado não justifica o que você está fazendo no futuro. Não. Eu não estou dizendo que algo horrível que aconteceu no passado justifica o que estamos fazendo no futuro. E, aliás, estou surpreso com o rumo que essa conversa está tomando, porque antes de começarmos, você disse que era um grande fã de vocês. E eu realmente estou interessado em ter uma conversa honesta. É irritante. Quando se pergunta às pessoas, se você estivesse na posição de Israel, o que deveria ter feito? De novo, você está me pedindo para quantificar a reação à atrocidade que vem acontecendo o tempo todo. E o que mais? Você sabe, tipo, se a sua única escolha é matar crianças e matar civis desarmados, e isso me mostre uma guerra, onde 80% de um lugar foi destruído, 50% das vítimas eram crianças e 100% da população foi deslocada. E aí você me diz que não tem outra escolha? Eu não disse nenhuma dessas coisas. Tudo o que estou dizendo para você é que existe uma realidade de onde estamos, certo? E, quer você goste ou não, quer eu goste ou não, eu não gosto disso. Você não gosta, certo? Mas isso não vai ser resolvido fingindo que Israel está em uma posição. E como isso poderia ser resolvido? Eu não faço ideia. É por isso que estou te perguntando. Ok, tudo bem, mas você diz que não é assim e não dá uma solução positiva. Bem, eu também não sei. Mas o que está acontecendo? Israel é um fora da lei. Uma resposta justa. Existe um fora da lei? Por alguma razão estranha, quando a maior ameaça de terrorismo doméstico nos Estados Unidos e também cada vez mais na Europa e no Reino Unido são terroristas brancos, terroristas nacionalistas brancos, extremistas brancos, eu nunca ouço ninguém dizer, sabe de uma coisa? Devíamos bani-los, devíamos deportá-los. O que ouço, na verdade, é que eles têm ansiedade econômica. Esse duplo padrão precisa ser exposto. Quero que as pessoas reflitam sobre o que realmente defendem. Se alguém não gosta do que você fala, sabe de uma coisa? Não vão apenas deixar de tolerar você. Você será deportado, especialmente se for uma pessoa não branca. Como isso torna sociedades multirraciais como o Reino Unido e Estados Unidos mais seguras e melhores? Especialmente falando como americano, no Reino Unido a ameaça crescente de terrorismo doméstico não é o extremismo islâmico, que aliás existe. É o extremismo nacionalista branco? Nenhuma palavra foi dita sobre isso. Ouço defensores da liberdade de expressão e da civilização ocidental recorrerem à censura e se tornarem autoritários quando o assunto são muçulmanos e pessoas não brancas. Eu entendo você, mas espere um pouco. Por que isso acontece? Deixe-me ensinar algo ao seu convidado sobre o país dele. Então, por favor, me ensine. Ninguém está... Por favor, eu vou fazer isso. Fique quieto e deixe-me falar. Agora, antes de tudo, ninguém está pedindo para que pessoas sejam deportadas por causa de suas opiniões. Temos leis neste país contra organizações que são classificadas como terroristas. Não tenho problema com terroristas sendo removidos deste país conforme suas leis. Em segundo lugar, Donald Trump nunca afirmou que quem pede a erradicação dos judeus encontrará pessoas. Se você olhar as falas dele, verá que ele os condenou e afirmou que deveriam ser condenados totalmente. As pessoas que protestavam sobre as estátuas eram essas as pessoas de bem. Você deveria se informar sobre isso. E em terceiro lugar, você deveria se informar sobre o fato de que, infelizmente, eu gostaria muito de ter uma primeira emenda aqui no Reino Unido. Nós não temos uma primeira emenda. Eu teria mais simpatia pelo seu argumento se não tivéssemos visto pessoas perderem empregos nos últimos 10 anos por dizerem que mulheres são mulheres e homens são homens. Sim, e eu ainda diria. Quando você diz que não respeito a liberdade de expressão, Vajay, ao afirmar que não respeito quem não condena o massacre, essas pessoas são Hamas. Eu não falei de você. Não, mas eles podem dizer isso. Eles podem dizer isso. Eu só não preciso respeitar. É um pouco como quando eu bloqueio pessoas no Twitter. Claro, você não precisa respeitar isso. Quando bloqueio alguém no X ou antigo Twitter e dizem que estou suprimindo a liberdade de expressão, não é verdade. Elas podem twittar o que quiserem, só não preciso ler ou ouvir. Sabe, isso na verdade é o que significa liberdade de expressão. E a primeira emenda, que é uma das maiores protetoras da liberdade de expressão no mundo, não cobre muitas coisas, desde pornografia infantil até difamação, e vários outros tipos de coisas que não são protegidas pela primeira emenda. E ninguém, eu acho, que olhe para isso de forma sensata, diria que um grupo terrorista que defende não só o ódio, mas o ódio violento e o assassinato em massa de pessoas, isso nunca é protegido pela liberdade de expressão, é? E deveria ser? Não deveria ser. Mas veja, isso é interessante. Sobre educação,
Deixe-me responder e explicar com um exemplo de 2 pesos e 2 medidas. Quero que respondam a isso. Falando sobre terrorismo e violência na plataforma que você mencionou, X, também conhecida como Twitter. Um dos homens mais ricos, Elon Musk, repetidamente promoveu a teoria da substituição, uma conspiração antissemita que culpa os judeus por tentar enfraquecer e substituir a civilização ocidental por muçulmanos, imigrantes e comunidades LGBTQ, certo? Essa teoria da conspiração radicalizou pessoas a cometerem violência contra judeus, contra muçulmanos, contra negros, contra latinos. Essa conspiração foi retweetada, divulgada e normalizada pelo Partido Republicano, por pessoas como Elise Stefanik e Donald Trump, que, aliás, jantou com Nick Fuentes, o principal líder nacionalista branco dos Estados Unidos. Vocês acham isso normal? Diz... Quem disse que estamos de acordo? Espera um minuto. Eu escrevi uma mensagem de boas-vindas. Tudo bem, eu escrevi uma... Uma coluna inteira? Bom saber. Do que você está falando? Bom, mas você não vai deportá-los, certo? Você vai deportá-los? Você vai denunciá-los por... Literalmente serem cidadãos, eu disse várias vezes conspiração. Pessoas que não são cidadãs do país devem ser deportadas se forem de um grupo terrorista. Por que você não entende a diferença? Deveria ser segurança nacional. O governo dos Estados Unidos e do Reino Unido o governo dos Estados Unidos e do Reino Unido e a segurança nacional deveriam ir atrás desses grupos e dessas autoridades eleitas e dessas organizações que literalmente repetiram e popularizaram uma conspiração que motivou terroristas a cometerem terrorismo. Membros de grupos terroristas devem ser processados conforme a lei do país onde o grupo é considerado terrorista. Não foi isso que eu perguntei. Não foi isso que eu perguntei. Bem, mas foi isso que eu disse. Então você estava me desafiando sobre algo que eu não falei. E eu estou muito curioso. As pessoas são muito sinceras. Eu não disse que não estava preocupado com isso. Eu disse que você não pode deportar cidadãos do país em que vivem. A. E B. Continuo te lembrando que a pessoa de quem estamos falando neste caso, esse clínico geral do NHS, ele é membro de um grupo terrorista. Não estamos falando dele ter opiniões erradas. As pessoas têm o direito de ter opiniões erradas, tanto neste país quanto no seu país. Todos celebramos isso como parte do patrimônio da civilização ocidental e, espero, todos defenderíamos. A questão aqui é que temos leis neste país sobre ser membro de um grupo terrorista. Membros de grupos terroristas, e espero que você concorde comigo, devem ser processados com todo o rigor da lei. Se não forem processadas conforme a lei e forem estrangeiras, devem ser deportadas. Concordamos? Vamos concordar. E digo mais para quem assiste, principalmente os jovens. Há um ótimo meme de Family Guy mostrando em um gráfico quem é rotulado como terrorista e quem não. O gráfico indica que pessoas de pele clara não são vistas como terroristas. Porque sempre... Pessoas como você. Você sempre traz a questão racial para a conversa. Não tem nada a ver com raça. Pessoas como você. E tudo a ver com pessoas que matam outras pessoas. Sim, pessoas como você criam famílias. Não ouvi você. Sim. Não ouvi você demonstrar tanta indignação contra a principal ameaça de terrorismo doméstico nos Estados Unidos e Reino Unido. O crescente nacionalismo branco. Sou uma pessoa de pele escura. Sou imigrante de primeira geração no Reino Unido e não participo dos seus jogos raciais. Pare de usar sua cor de pele para silenciar os outros. E vamos falar sobre a questão. A questão aqui é, devemos tolerar terroristas estrangeiros em nosso país? Mas vamos deportar pessoas. Pessoas. E vamos verificar as pessoas. Devemos removê-las? Acredito que devemos remover quem não contribui para o país. Se alguém como eu, imigrante de primeira geração, quiser ser terrorista aqui, são imigrantes de primeira geração como eu que devem estar na linha de frente para expulsá-los. Certo. Tem sido um debate fascinante. Remover pessoas que não contribuem para a sociedade. Tem sido um debate fascinante. Terroristas, sim. Essa é a diferença com o dia 7 de outubro. Por isso, na minha opinião, é uma categoria diferente de violência. Porque você tem uma situação em que um grupo de terroristas invade deliberadamente outro lugar e eles não atacam. Quer dizer, claro, eles atacam algumas ideias. Atacaram instalações das Forças de Defesa de Israel, mas o objetivo é tomar israelenses como reféns, estuprar, matar mulheres e crianças, levá-los para masmorras e mantê-los lá como instrumento de poder. Isso não é igual ao que as Forças de Defesa de Israel fazem. Concorda? Não, eu realmente não acho que isso esteja certo.
Quero dizer, de novo, eu acho que faz sentido, mas eu realmente acho que, se você está falando sobre esse conflito e vai se colocar na perspectiva deles, o resultado final é que eles estão passando por isso em uma escala muito maior do que os israelenses jamais passaram. Mas é isso que ocorre quando se inicia uma guerra contra uma força muito maior, não é? É discutível quem começou aqui, já que todos dizem estar apenas reagindo ao outro. Eu sei, mas 7 de outubro é algo sui generis. É algo único, certo? Mas 7 de outubro é algo sui generis. É algo único, certo? E o motivo pelo qual isso realmente importa é que, sabe, acho que você traça um quadro muito importante. Eu não acho que pessoas suficientes, especialmente do lado pró-Israel, entendam a dimensão do sofrimento em Gaza, certo? Mas se eu fosse aquele pai, pensaria, por que estamos aqui? Como isso aconteceu? E perguntaria, por que vocês cometeram o ataque de 7 de outubro? Por que fizeram eu colocar um depósito de armas em casa? Por que o Hamas faz isso comigo? Vivíamos em relativa paz. Os israelenses tinham saído. Não digo que era ótimo. Não estou dizendo que era o melhor lugar do mundo para se viver, certo? Mas estávamos vivendo em relativa paz. Os israelenses tinham ido embora. Eu podia ir trabalhar do outro lado da fronteira, blá, 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 blá. E agora eu tenho bombas das FDI caindo na minha cabeça porque vocês foram lá e estupraram pessoas. A dimensão do sofrimento não recebe o devido peso, especialmente do lado pró-Israel, como mencionei. Mas eu também acho que muitas pessoas que são anti-Israel usam a dimensão do sofrimento para confundir a questão de quem realmente tem a responsabilidade final por esse sofrimento. E é aí que realmente está o ponto de discordância, certo? Porque todos nós podemos concordar que o que está com... Olha, cara, eu sou pai. Quando eu vejo o que está acontecendo em Gaza, isso me deixa enjoado. Sim, e deveria deixar todo mundo enjoado. Mas o motivo pelo qual discordamos é que eu acredito que as pessoas responsáveis por isso são aquelas que cometeram o ataque de 7 de outubro. E eu já declarei isso publicamente. Se o Hamas tivesse atacado instalações das FDI, eu estava totalmente indeciso sobre Israel e Gaza até essa guerra começar. Recebemos Melanie Phillips em 2019, eu disse, Melanie, você conta bem a criação do Estado de Israel, mas achei um pouco mecânico. Eu estava indeciso. Quando aconteceu o ataque de 7 de outubro, pensei, quem é responsável pelo que vem depois são as pessoas que fizeram isso. Porque qualquer líder de qualquer país reagiria de uma forma parecida com essa, ou provavelmente pior. Sim, quero dizer, acho que a mesma lógica exata poderia ser aplicada ao contrário. E dizer, olha, 60 anos de ocupação brutal, cara, tudo o que vier depois disso, você é responsável por isso. Agora, eu não concordo com isso. Mas isso é verdade mesmo. Bem, É tão verdade quanto o que você disse. não é isso que estou dizendo. Veja, pegue outro exemplo, Rússia e Ucrânia, certo? Tipo, sabe, eu tenho família ucraniana, tenho família russa também, e é um conflito trágico. Eles estão envolvidos em uma guerra brutal, e é uma guerra muito mais equilibrada. Portanto, é muito mais brutal, na verdade, certo? Tem muito mais pessoas, homens dos dois lados sendo mortos. Se os ucranianos que eu apoio começassem um massacre nas partes ocidentais da Rússia e começassem a estuprar mulheres e fazer crianças de reféns, eu diria, não tem como isso ser justificado. Não existe opressão, assassinato, matança brutal na Ucrânia feita por soldados russos que justifique isso. Isso é um absurdo e totalmente inaceitável, diferente do conflito em que vocês se envolveram. E se você fizer isso e os russos então enlouquecerem, você causou isso, é assim que eu me sentiria sobre isso, certo? E essa é a diferença. Acho que eu simplesmente não concordo. Então, com certeza, o que eu concordaria é que, certo, tipo, não importa o que aconteça, e acho que isso quase se resume a individualismo versus coletivismo. Tipo, você não tem o direito de simplesmente matar pessoas inocentes, não importa o quanto você esteja sofrendo. Tipo, não importa, mesmo que o governo israelense... O que aconteceu? Bem, eu estou dizendo que, tipo, no exemplo do Hamas ou no exemplo que você acabou de usar com a Ucrânia, certo? Não importa. Tipo, não importa o quão brutal o governo israelense tenha sido com você. Você ainda não pode simplesmente sair matando adolescentes em um festival. Tipo, isso não é uma resposta justificada. Então, eu concordo completamente com você nisso. Mas também, como eu disse antes, cortar a ajuda para a população civil que está devastada pela guerra depois de 2 anos... Quanta ajuda a Rússia está fornecendo para a Ucrânia? Deixa eu concluir. Cortar essa ajuda também não é resposta legítima ao Hamas demorar na devolução dos restos mortais de civis. Ok, como assim? É isso que estou dizendo. A Rússia não está te fornecendo ajuda nenhuma. Sim, mas também não há bloqueio ao redor da Ucrânia. Quando possível, fazem sim.
É proposital. A Ucrânia tem recebido, não tem faltado ajuda chegando lá por causa disso. Estamos tentando ajudar, mas os russos fizeram de tudo para cortar as linhas férreas, os suprimentos e tudo mais, e bombardeiam a infraestrutura logística no oeste da Ucrânia. Não pense que se a Rússia... A Rússia não está fornecendo nenhuma ajuda, e ninguém está perguntando por que a Rússia não está fornecendo ajuda. Ninguém está defendendo as ações da Rússia aqui. Ninguém está dizendo isso, talvez eu só esteja cansado. Ok, cala a boca. Para Washington, para DC... Você está dizendo que eu acredito nisso porque meu avô era judeu. É isso que você está tentando dizer? Estou dizendo que é uma questão de identidade. O que Como isso é política de identidade? Não analisei um conflito no Oriente Médio nem escapei impune de assassinato. Porque para você, um grupo pode sair impune de assassinato e outro não. Porque para você, Se eu apoio os ucranianos na luta deles contra os russos, isso é política de identidade. Não. Ok, então por que esse conflito é diferente? Qual é a sua evidência de que isso tem a ver com identidade para mim e não com os fatos como eu os percebo? Eu posso estar errado sobre os fatos. Isso é bem possível. Mas qual a evidência de que isso se baseia em identidade e não nas minhas opiniões incorretas com base no que estou lendo? Gaza não vai ser habitável por mais Deus sabe quantos anos. E esse é o plano. Isso é algo que tem sido feito ativamente. Vamos aceitar que tudo o que você disse é verdade. Exatamente. Como é que eu avaliar o que está acontecendo nesse conflito específico com base nos fatos, informações, minhas crenças e meu entendimento da história, etc.? O que isso tem a ver com identidade? A não ser que esteja sugerindo que minha identidade define minha opinião sobre esse conflito. Sua identidade te dá um viés em relação a esse conflito? E isso faz de você. Qual elemento de identidade me dá esse viés? Não sei sua identidade, nem sabia. Que você estava aqui. Sério? Isso é fascinante. Qual aspecto da minha identidade me dá um viés sobre esse conflito? Por favor, me diga. O importante é que você está aceitando isso. Não importa. Você está sugerindo, você mesmo disse que porque eu fiquei conhecido por desafiar a estupidez da política identitária, é aí que eu sou hipócrita nessa questão. E eu estou te perguntando, você pode, por favor, me explicar, já que você disse que minha identidade me torna tendencioso, qual aspecto da minha identidade me torna tendencioso nessa questão? O aspecto que faz você olhar para a destruição das casas e das vidas. O que estou dizendo é, qual parte da minha identidade me torna tendencioso? Eu não me importo. Eu olho para o resultado. Eu não posso. Não. Você falou isso e quero que explique o que quis dizer. Então, qual parte da minha identidade me torna tendencioso sobre essa questão? O que faz você olhar para o sofrimento dos palestinos? Qual aspecto disso? Em que isso se enquadra? Não importa. Bem, eu só espero que você diga logo, porque para mim vai ser tudo grego. É isso? Vamos lá. Vê Israel como sendo o lado bom. Como isso se relaciona com a minha identidade? Como você liga minhas próprias opiniões sobre esse conflito à minha identidade? Vou te explicar. Sou palestino e por isso tenho uma questão identitária com esse conflito. Mas eu sou capaz de, tendo visto o absurdo da política de identidade por muitos anos e tendo visto essa ideia incrivelmente destrutiva, que meu time está sempre certo por ser bom enquanto o outro está sempre errado por ser mau. Eu sou capaz de recuar e dizer que é errado qualquer um atacar civis, e é errado quando esses caras fazem isso, e é errado quando o outro time faz também. Sim. Você, por outro lado, não consegue enxergar essa equivalência. E o motivo disso é simplesmente viés de identidade. É assim que as coisas são. Qual identidade? No Ocidente. Qual identidade? Não sei e não me importo, só não sei. Não dá para afirmar que é viés identitário e depois dizer que não sabe. Você que me diga. Nada disso tem a ver com política de identidade. E mesmo assim, você parece estar convencido de que isso, de alguma forma, tem a ver com a minha identidade. E é essa parte que me deixa muito curioso. Eu acho que isso é necessariamente sobre a sua identidade. Você disse isso. Você disse. Você pode voltar e assistir. Foi isso que você disse. A questão é que envolve as identidades das pessoas no conflito. Para algumas pessoas, não me importo com as identidades envolvidas no conflito. Eu acho que você se importa. Acho que é muito óbvio que você se importa. Fico feliz que você tenha levantado esse ponto no final, pois todos podem ver por que a conversa seguiu esse rumo, já que você parece acreditar que algum aspecto da minha identidade influencia meu modo de pensar. E essa é uma maneira muito preconceituosa de ver as coisas. É triste que você pense assim, mas é o que é. Do meu ponto de vista, sou alguém que é contra a política identitária.
Eu tento julgar todas as questões pelos méritos, tanto quanto posso. Reconheço que não sou perfeito e, por vezes, não vejo as coisas com objetividade. Nenhum de nós é, mas eu realmente faço o meu melhor para não deixar minha identidade influenciar as coisas. Você claramente não concorda comigo e não acredita em mim. Tudo bem, acho que essa é uma forma muito preconceituosa e ignorante de ver as coisas. Pena que pense assim. Outra coisa que queria te perguntar. Estamos explorando os argumentos. Por que você usou a frase bombardeio indiscriminado repetidamente? Por que você diz que é indiscriminado? Vou te dar um exemplo. Digamos que recebem informação sobre um terrorista do Hamas. Vi Dave Smith usar essa analogia, então dou o crédito a ele. Se alguém assassinasse um dos seus familiares, certo? Hipótese terrível, mas suponhamos que isso ocorreu. E te dizem que uma das pessoas responsáveis está morando em um prédio com 150 pessoas. Você acha que é justificável ir lá e explodir todo o prédio, matando 149 pessoas inocentes só para matar a única pessoa responsável pela perda que você sofreu? Existe um cálculo nas leis da guerra em que deve haver alguma proporcionalidade. Tem que haver algum tipo de consideração. Você acha que houve alguma proporcionalidade agora na resposta de Israel? Bem, é isso que estou perguntando. 1.200 pessoas foram mortas. O que estou te perguntando. Acima dos 7. Agora já chegamos talvez a 100 mil. Com todo respeito, esse argumento é péssimo. Só isso. Essa é uma ideia terrível. Eu discordo. É sim, porque bem mais alemães morreram no fim da Segunda Guerra do que britânicos. Ainda assim, bombardeamos a Alemanha até reduzi-la a escombros porque estávamos derrotando-os. Acho esse argumento péssimo, mas quero entender por que você o considera indiscriminado. Indiscriminado significa que eles não ligam para bombardear prédios civis, só querem destruir Gaza. Se é isso que você pensa que ocorre. 70% de Gaza foi arrasada. Sim, de que forma você não acharia que isso sugere um certo grau de bombardeio indiscriminado? O motivo pelo qual as pessoas contestariam a ideia de que é indiscriminado, por exemplo, Andrew Fox, como mencionei, que tem uma visão muito mais nuançada sobre isso, como descobrimos, ele disse que quando estava em Gaza, o que viu foi que o Hamas adaptou suas táticas conforme a guerra avançava. Ao perceberem que as forças de defesa de Israel avançavam casa por casa, retiraram os civis e instalaram armadilhas explosivas em cada prédio. A destruição de muitos prédios indica que vários estavam com explosivos, por isso estão sendo demolidos. Tenho certeza de que alguns deles estavam. Ele ressaltou que mais bombas foram lançadas sobre Gaza do que pessoas mortas, sugerindo que, segundo ele, não é algo indiscriminado. Por isso estou perguntando. E eu acho que li em algum lugar que a potência total das bombas lançadas foi 5 ou 6 vezes maior do que a das 2 bombas nucleares lançadas no Japão. Quero dizer, sabe, o que é indiscriminado? Você pode dizer que indiscriminado é não se importar nada, mas não acho que seja tanto assim. Ok. Mas eu diria que a forma como eles têm agido ao atacar, às vezes, membros individuais do Hamas que eles acreditam estar em um café e simplesmente destroem o café inteiro. Isso mostra, na minha opinião, um desrespeito imprudente pela vida dos civis que estão ao redor daquela pessoa. E, novamente, eu volto à questão do Hezbollah. Por que eles conseguem atacar o Hezbollah e desmantelar o Hezbollah de uma forma tão brilhantemente sofisticada e cirúrgica que não envolve destruir o Líbano ou exterminar 100 mil libaneses, sabe? Matar 20 mil crianças libanesas? Por que isso acontece? Eles são capazes de fazer isso lá, mas são completamente incapazes de qualquer outra estratégia de guerra aqui. Quando a maioria das pessoas acredita que conhece o Hamas, que tudo isso fazia parte do plano do Hamas, que eles sabiam que, ao fazerem o que fizeram, era isso que aconteceria. Bem, porque o argumento seria, e aliás eu tenho família que vem do Líbano, é que o Hezbollah está concentrado em uma parte específica do Líbano. Eles não estão concentrados. Israel não explodiu isso. Mas se você olhar para Gaza, é uma área muito, muito densamente povoada e o Hamas está fisicamente inserido ali, com certeza. Eles se inseriram conscientemente, como todos nós sabemos, entre os civis, com certeza. Então é quase impossível conseguir alvejá-los. Mas se o Hamas demonstra um desprezo tão espetacular pela vida dos próprios civis, então eu diria que você sempre deveria. Se você está na posição de Israel, como a única democracia da região e tem o maior exército da região, é ainda mais sua obrigação não ser tão imprudente com a vida dos civis quanto as pessoas que você está perseguindo. Essa é uma pergunta difícil de fazer, mas sinto que precisa ser dita.
Os eventos de 7 de outubro foram horríveis, e não há como justificar isso de nenhuma forma. Não estou dizendo que você está justificando, só estou dizendo que nós dois concordamos com isso. O que Israel deveria ter feito depois? Porque nós olhamos para o que aconteceu em Gaza, mas o que o Hamas fez foi um ato de guerra e foi bárbaro. E Israel teve que retaliar de alguma forma. Então, acho que minha pergunta para você é: se você fosse Benjamin Netanyahu, o que você teria feito? Eu não vou fugir das perguntas. Então, não entenda o que estou prestes a dizer como uma tentativa de desviar o assunto. Você está totalmente livre para me pressionar quanto quiser. Mas eu preciso transmitir como eu vejo a questão. Claro, sua pergunta para mim precisa ser precedida pelo que eu chamaria de uma pergunta antecedente, que é: o que você esperava que o povo de Gaza fizesse? O que quero dizer com isso? Então... Bem, olha, não vamos entrar nesse mérito por esse motivo, porque para termos essa discussão, vamos aceitar. Quando tivemos Bassam aqui, por exemplo, esse foi o tom do debate que tivemos, certo? Ele dizia: bem, o que você espera que os palestinos façam? Eu disse para aceitarmos isso durante a revolta como a França fez. Você chamou de fuga de prisão. Vamos aceitar. Foi fuga de campo de concentração. Ainda assim, Israel existe e foi atacado barbaramente. Os palestinos têm motivos para buscar liberdade dessa forma. Não entendo como matar e estuprar civis ajuda nisso, mas vamos ignorar esse ponto. Mas ainda resta a questão do que Israel deveria fazer. Isso ainda deixa essa questão em aberto. Então, vamos supor, sem entrar em detalhes, apenas por questão de tempo, que aceitamos tudo o que você diz sobre o sofrimento do povo palestino. Ainda assim, além disso, o que Israel deveria fazer nessa situação? Eu já refleti sobre essa questão. Ok, e reconheço que dizer isso. Nós não deveríamos ter feito nada além de acabar com o bloqueio ilegal e desumano de Gaza, que Richard Goldstone descreveu como elementos de um crime contra a humanidade. Submeter 2 milhões de pessoas, metade delas crianças, ao que o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Dior Island, descreveu como, aspas, um enorme campo de concentração. Mas o seu economista britânico, antes de 7 de outubro, descreveu Gaza como um monte de lixo humano. O secretário-geral das Nações Unidas. Eu ainda não terminei. Está só na segunda parte. Reconheço essa pergunta. Ok. Então, o que é isso? Minha resposta é: antes de tudo, eu sei que, em certo nível, já é um pouco tarde para fazer essa pergunta. Mas ao perguntar isso, você ainda pode argumentar que seja lá o que Israel fez, ou me desculpe, seja lá o que foi feito a Israel, me desculpe, seja lá o que foi feito a Israel. Se você olhar a petição da África do Sul, ela começa afirmando que o ocorrido em 7 de outubro foi horrível e terrível. Ela disse, estou citando Tamar Fried: seja o que for que tenha sido feito a Israel em 7 de outubro, nada jamais pode justificar um genocídio. Podemos conversar sobre isso depois, mas devemos... Eu não acho isso tão interessante. Isso não responde à minha pergunta. Esse é o único motivo pelo qual O que você descreveu sobre o que está acontecendo em Gaza? O que você descreveu sobre o que estava acontecendo em Gaza antes de 7 de outubro? Vamos, só para argumentar, assumir que tudo isso é verdade. Eu concordo com você. Acho que essa é uma pergunta justa. Eu refleti muito sobre essa pergunta. Então, o que Israel deveria ter feito? Eu diria que, novamente, não estou tentando desviar. Existem 2 conceitos no direito internacional: jus ad bellum e jus in bello, que basicamente definem quem é agressor e quem é defensor, certo? Já o jus in bello é sobre como você conduz a guerra. E você tem que conduzir a guerra de acordo com o que chamamos de DIH, Direito Internacional Humanitário, as leis da guerra. Isso é conduzir. Eu diria que, se Israel, eu não vou dizer qual lado está certo e qual lado está errado. Isso é jus ad bellum. Eu não vou discutir isso. Veja, no jus in bello, eu diria que eles vão conduzir uma guerra, mesmo que seja uma guerra de agressão. Mesmo que seja uma guerra de agressão, digamos que você acredita que a Rússia esteja travando uma guerra de agressão contra a Ucrânia. Ainda assim, está sujeita às leis da guerra. E mesmo que a Ucrânia esteja se defendendo, ela também está sujeita às leis da guerra. Então, eu vou dizer, vou separar a questão de quem está certo e quem está errado. Sim. E vou simplesmente focar nas leis da guerra. E eu diria que, independentemente do que Israel faça, esteja certo ou errado, ainda assim precisa obedecer às leis da guerra. Israel está cometendo, não na minha opinião, mas segundo a Corte Internacional de Justiça, um genocídio plausível. Só para eu entender corretamente o que você está dizendo. Você está dizendo que o que Israel deveria ter feito era retaliar e destruir a organização que atacou Israel? Para se envolver e... Então eles deveriam seguir as regras? Eles deveriam ter retaliado? Eles deveriam ter tentado eliminar o Hamas? Eles deveriam tentar matar as pessoas que os atacaram? Eu diria que não posso aceitar esses julgamentos, os que você acabou de ler. Eu entendo que não são necessariamente seus julgamentos, mas você está me dizendo, eles deveriam ter feito isso? Não posso aceitar esses julgamentos porque, para mim, é como... Vou te dar a analogia mais próxima que consigo. Quando os eventos de 7 de outubro aconteceram, no primeiro dia, não estava claro exatamente a magnitude do que tinha ocorrido. Os números que estavam sendo divulgados eram de 50 israelenses mortos. Não estava claro se eram combatentes ou civis.
Só por volta do terceiro ou quarto dia, ficou claro que um crime de grande magnitude havia ocorrido. As atrocidades de magnitude muito significativa tinham acontecido. Ao final, até agora, o número é de cerca de 850 civis mortos. Isso é um crime significativo, um crime grave por qualquer padrão. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mesmo que se admita dano colateral, não foi isso. Houve algo muito grave ali. E então eu tive que me perguntar exatamente a mesma questão que você perguntou. O que Israel deveria ter feito e como você atribui responsabilidade moral, deixando a questão legal de lado? Após muita reflexão, percebi que fazia sentido enxergar isso nos meus próprios termos, como americano, em relação às rebeliões de escravos. Se você observar a rebelião de Nat Turner em 1831 nos Estados Unidos, verá que os detalhes são bem feios. Nat Turner ordenou que seus companheiros matassem todos os brancos, indo de casa em casa. Diferente de Gaza, eles decapitaram bebês. Arrancaram bebês do berço, decapitaram e esmagaram crânios, matando cerca de 61 brancos. A rebelião foi rapidamente reprimida. E uma vez que senti que isso parecia uma analogia bastante razoável, então a pergunta para mim passou a ser: como os abolicionistas, aqueles que se opunham à escravidão, como eles reagiram à rebelião de Nat Turner? E foi muito marcante para mim quando li, por exemplo, o editorial de William Lloyd Garrison, que foi um dos abolicionistas mais famosos do nosso país, onde ele escreveu um artigo no periódico abolicionista chamado The Liberator. E ele começou dizendo, e isso acho que responde à sua pergunta. Ele começou dizendo: eu avisei, nós avisamos, com os abolicionistas. Nós avisamos, nós avisamos. E ele disse: nós avisamos, se vocês menosprezam essas pessoas, degradam essas pessoas, humilham essas pessoas, exploram essas pessoas, estupram essas pessoas, se vocês fazem isso, então o que aconteceu com Nat Turner era inevitável. E então nós... Já incluímos isso no argumento. Desculpe. Ele nunca disse, lembre-se. Então deixe-me explicar qual é o meu ponto de vista, ok? Para que possamos... Apenas falando sem se entender. Um ao outro. Não, por enquanto. Deixe-me concluir o raciocínio. Se você ler o editorial do The Liberator, ele nunca afirma que o governo dos Estados Unidos deveria retaliar contra Nat Turner. Entendido. Ok. Então o argumento dele provavelmente é que você tem que libertar os escravos. E nada disso acontece. Isso mesmo, certo? Vamos aceitar. Mas você acha que um líder de Israel, após o maior massacre de judeus desde o Holocausto, pode simplesmente dizer: sabe de uma coisa? O que deveríamos fazer em retaliação, em reação, não em resposta a isso, é libertar os palestinos, seja lá o que isso signifique. Isso nunca vai acontecer, certo? E eu estou interessado em viver no mundo real, assim como acho que você também está. Se você se importa com a vida dos palestinos, dos israelenses e de todos os outros, isso significa que tem que haver alguma forma de resolver isso, que seja baseada na realidade. E, na realidade, de qualquer forma que você olhe, você tem duas tribos que absolutamente se odeiam, com bons motivos para ambos os lados se odiarem, porque houve atrocidades contra os dois lados ao longo da história. Você pode discutir sobre quem é o responsável e blá blá blá. A realidade no terreno é que é aqui que estamos. Então, minha pergunta é: como Israel deveria ter reagido nessa situação? No mundo real. Certo. E acho que já respondi para você, mas você pode, é claro, discordar de mim sobre isso. Como eu já disse a você, seu nome é Francis. Francis, você pode me pressionar, e pressionar, e pressionar. Me desculpe. Sim, e eu vou aceitar isso. Minha resposta é o que eu já disse antes. O que, no mundo real, os palestinos deveriam ter feito se tentaram negociações, se sinalizaram apoio a um acordo de 2 estados, aqui se referindo ao Hamas, ou ao que eles chamaram de Hudna, um cessar-fogo de longo prazo. Quando em março, começando em 30 de março de 2018, eles tentaram, em parte por causa do meu incentivo. Eles tentaram resistência civil não violenta. E qual foi a resposta israelense? Nós sabemos exatamente. É um relatório da ONU de 250 páginas com espaçamento simples, descrevendo a resposta. Israel pegou seus melhores atiradores de elite, alinhou-os ao longo da cerca perimetral e, enquanto havia esse clima festivo, para usar a palavra do relatório da ONU, entre os palestinos, havia música, havia dança, havia canto. Os atiradores de elite, estou citando o relatório, alvejaram intencionalmente crianças, alvejaram intencionalmente médicos, alvejaram intencionalmente jornalistas, alvejaram intencionalmente pessoas com deficiência. Eles descrevem pessoas com dupla amputação a 300 metros da cerca perimetral que Israel atirou. Quando não os matavam, miravam do joelho para baixo para infligir, usando o termo técnico, lesões com sequelas permanentes, o que para o leigo significa paralisá-los. Um atirador israelense se gabou para o jornal Haaretz, o jornal mais sério de Israel, que acertou 42 rótulas em um dia. 42 crianças e adultos paralisados para o resto da vida. E então, quando todas as opções de diplomacia, resistência civil não violenta, quando tudo isso foi esgotado, o que eles deveriam fazer? Já aceitamos isso. Para este argumento, repeti que vamos aceitar tudo o que você diz sobre a situação do povo palestino.
Nada do que você está dizendo, porém, vai resolver o que está acontecendo. Bem, para resolver isso, eu diria que você tem que levar o contexto em conta. Eu não sou, aliás, só para esclarecer, mesmo que na nossa conversa anterior, antes do programa começar, eu tenha dito que pertenço à tradição marxista. Eu me vejo ali. Eu não sou um radical nesses assuntos. Se você puder me ouvir durante toda essa conversa, eu estava apenas citando o direito internacional. Eu não estou sugerindo que você está certo. Tenho uma pergunta sobre imigração em nosso país, especialmente sobre gangues de aliciamento sexual, que são um grande problema. Muitos erros já foram cometidos. Mas a forma como isso agora passou a ser identificado praticamente quase exclusivamente dentro do nosso debate como uma questão dos muçulmanos. É disso que estou falando quando digo que o problema piora. Mas eu, na verdade, é outra coisa em que eu discordo de você aí. Na minha interpretação, e nós cobrimos a questão das gangues de aliciamento sexual desde 2019, porque quando descobrimos pela primeira vez o que estava acontecendo, eu fiquei horrorizado. Lembro de ter escrito para Sarah Champion, convidando-a ao programa. E ela recebeu tanto ódio só por levantar essa questão. Ela disse: "Não quero mais falar sobre isso porque o motivo das pessoas comentarem com tanto ódio e ressentimento não é só pelo ocorrido. Também é pelo fato de que, na verdade, quando as pessoas tentaram ter um debate muito razoável, elas foram reprimidas. Foi isso que aconteceu. Elas foram silenciadas." Rob, você usou a expressão debate razoável. Sarah Champion, deputada trabalhista, buscava levantar essa questão em sua comunidade. Sei quem é Sarah Champion e o que ela tentava fazer. E eu também aceito, concordo com você, que houve momentos, provavelmente principalmente quando esteve relacionado à raça, mas também acho que estamos vendo isso em outras questões. Acho que estamos vendo isso em relação ao debate trans. Vejo isso menos no debate sobre direitos dos gays, mas principalmente quando se fala de raça. Acho que houve momentos em que o medo das consequências de trazer o tema à tona impede que você tenha esse debate em primeiro lugar. E eu concordo, e acho que isso está errado. Por isso ocorre a radicalização. Quando as pessoas são proibidas de falar e reprimidas, esse é o meu ponto. Eu nunca aceito essa ideia de que elas não têm permissão para falar. Sarah Champion. Não. Mas você é perseguido até ser expulso da vida pública ou impedido de falar em público sobre um assunto realmente importante, a ponto de nunca mais querer falar sobre isso. Sim, é isso mesmo. Eu não estou defendendo isso. Então outras pessoas que são mais extremas vão aparecer. Eu concordo, sim, mas foi isso que aconteceu. Certo. O que estou dizendo é que, se o debate político em geral se tornou mais tóxico, e podemos culpar quem quisermos, certo? E você provavelmente pode achar que são mais pessoas da esquerda. Na verdade, acho que é a tecnologia. Ok, pode ser em parte, sim. Mas isso é outra questão que a gente não abordou. A gente realmente não abordou. Mas vamos focar nisso. Ok, então focando nisso. Eu diria que, como o debate em geral ficou mais tóxico, porque temos um grupo de políticos que, quando algo realmente ruim acontece, não pensa: isso é realmente ruim. O que posso fazer para ajudar? Na verdade, pensa: o que posso fazer para explorar isso? Corrigindo os fatos, nada haveria para explorar. Eu nem tenho certeza se isso está certo, sabe? Por que não? Bem, porque isso depende do seu julgamento sobre como você quer que os fatos sejam. Eu não quero 50 mil pessoas entrando ilegalmente neste país todo ano. E não quero que elas possam ficar aqui depois que entram. Certo, ok. Essa é uma posição justa? Bem, não, pode ser uma posição justa, dependendo de onde você coloca isso em um contexto maior. Então, qual o benefício da imigração ilegal? Podemos separar imigração em massa, que pode ser boa para a economia, mas por que a ilegal acontece? E por que não é impedida? Bem, isso está acontecendo por causa de todos os fluxos culturais e econômicos muito difíceis ao redor do mundo. Podemos falar de guerras, fome e do clima, que vai piorar ainda mais. Isso já está acontecendo. Acho que você quer dizer, por exemplo, adotar uma postura linha dura sobre o Brexit ou de restauração, dizendo: ok, alguém chega a Calais, um contrabandista coloca essa pessoa em um barco. Certo? Eles deveriam vir para este país? Não. Você ficaria satisfeito com uma decisão que dissesse: por que achamos que nenhum deles deveria vir? O governo pode fazer qualquer coisa para impedi-los. Sim. Não é nosso país. Tudo isso. Sinto que estamos tendo uma conversa e que estou dizendo coisas bem razoáveis, não estou? Sim, mas você está dizendo coisas moderadamente razoáveis. De uma maneira nada razoável, não. Não, nem mesmo de uma maneira pouco razoável, mas de um jeito que eu acho que às vezes subestima a dificuldade do desafio. E as consequências políticas. Por que há consequências políticas dentro do Partido Trabalhista ao agir de forma moderada e sensata? Porque alguns deles acham que é moderado e razoável.
Vão afirmar que é moderado e razoável impedir a imigração ilegal de todas as formas. Mas eles não querem fazer isso. Mas eles não acham que é moderado ou razoável que a Grã-Bretanha coloque barreiras para as pessoas que queremos aqui, que desencorajamos de vir ao colocá-las no mesmo barco. Mas por que parar a imigração ilegal? Podemos administrar isso. Nós estamos porque o que estou tentando dizer é muito simples. Você quer que eu fale por toda a bancada parlamentar do Partido Trabalhista? Peço que encare uma realidade que vejo na esquerda britânica. Muitos se sentem confortáveis com a imigração ilegal porque isso os faz sentir que são boas pessoas. Então, o meu ponto para você é: se não tivéssemos a repressão do debate, e se tivéssemos, como você disse, políticos que dissessem, sabe de uma coisa, essas gangues de aliciamento e abuso sexual infantil que Sarah Champion está denunciando, isso realmente é terrível. Nós vamos enfrentar isso, vamos nos envolver, vamos lidar com isso, vamos impedir que isso aconteça novamente. É um absurdo. E eu não discordo de você, certo? E eu não discordo de você. Então não haveria tanto populismo, esse é meu ponto. Sem imigração em massa, não haveria gangues de aliciamento e abuso sexual infantil, nem encobrimento. Isso é zafar bem. A verdade é que eu não sei. Eu não sei por quê. Deixa eu voltar um pouco. Você disse algo interessante aí. Você disse que sabe que nós éramos... Eu não lembro exatamente como você descreveu, mas o Brexit aconteceu porque, sabe, nós permitimos imigração em massa e as pessoas... Nós não permitimos que as pessoas ficassem irritadas com isso, certo? Não é que proibíamos as pessoas de ficarem irritadas. Lembro que nos anos 2000, no governo Blair, Greg Clark disse no Question Time: entendo as preocupações das pessoas, mas há outras questões também. Discutiu-se isso como se houvesse preocupação, mas nada foi feito. Prometeram ao povo do país reduzir a imigração para dezenas de milhares. Isso foi prometido por políticos do Partido Trabalhista, políticos conservadores. Eles votaram contra isso em 2010, 2015 com o Brexit, 2017, 2019 repetidas vezes. E isso só continuou aumentando cada vez mais. E dá para entender por que as pessoas ficam irritadas, não dá nessa situação? Sim. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso manter a opinião de que acho que parte dessa raiva é justificada. Mas muita coisa é exagerada e explorada. 56% da população deste país estava preocupado com a imigração em 2015, antes do Brexit, como eu disse. Você está me dizendo que 50% ou mais da população deste país é de extrema-direita pela definição que acabei de dar? A irresponsabilidade das pessoas da esquerda que têm usado esse termo de qualquer jeito, começando por pessoas como David Lemmy, que disse que o RG era pior do que a extrema-direita. É nojento. Sempre haverá desigualdade no mundo, sempre haverá países mais pobres, sempre haverá países mais ricos. E o problema em que nos metemos no mundo ocidental é que esquecemos algo que costumava ser senso comum e consenso em todos os nossos países, que é a ideia de que os países precisam de fronteiras. Eu tenho um capítulo inteiro no meu livro, An Immigrant's Love Letter to the West, onde eu cito várias e várias vezes. Várias vezes, pessoas da esquerda, da direita, de todo lado e etc., de mais ou menos 3 minutos atrás, de Barack Obama a Hillary Clinton até políticos de esquerda neste país, que agora todos parecem ser de extrema direita. Porque todo mundo costumava concordar que os países precisam de fronteiras. Sim, claro, podemos ajudar outras pessoas em outras partes do mundo. Os países ocidentais costumam fazer isso. Contribuímos com dinheiro para melhorar outras regiões, mas no fim, alguns países seguem mais ricos que outros. Sinto muito, mas precisamos ser honestos. Somos nós que escolhemos quem entra em nossos países. Desculpe. Ninguém acredita mais que muçulmanos são terroristas. Não há mais terroristas muçulmanos. Agora, como você mencionou, parece que aumentou. Isso está ligado à presidência de Donald Trump? Isso está ligado à guerra em Gaza, ao genocídio em Gaza? Eu sei que não comentamos hoje, mas a inteligência dos Estados Unidos avisou Biden no primeiro ano do genocídio que isso serviria como recrutamento para grupos islamistas e jihadistas globalmente, representando ameaça aos Estados Unidos. Obviamente, eu não preciso ser membro da inteligência para dizer isso. É apenas bom senso. Se as pessoas passam 2 anos assistindo a um genocídio em Gaza, algumas mais desequilibradas, algumas mais extremas vão dizer: eu quero me vingar, eu quero explodir as coisas. Bem, por que isso? Quero dizer, não vejo o mesmo sendo feito por russos ou ucranianos, que também tiveram que lidar com várias coisas e que poderiam culpar os americanos por algo ou qualquer coisa assim. Por que isso? Porque é assim. Não tenho certeza se essa é uma boa analogia. Por exemplo, a Ucrânia, quero dizer, por que um ucraniano sentiria a necessidade de se explodir na Rússia se eles têm um exército que está lutando contra a Rússia e matando russos?
Eles podem dizer, América, vocês não ajudaram como precisávamos, ou os russos podem afirmar, estamos em guerra com vocês. Acho que a analogia entre os Estados Unidos não apoiarem a Ucrânia tanto quanto a Ucrânia gostaria, mesmo que os Estados Unidos basicamente tenham mantido a Ucrânia viva, não é a mesma coisa que os Estados Unidos armarem e financiarem um genocídio. Leve-os para Gaza por 2 anos e meio sob nossa supervisão. O exemplo russo. Sei disso porque tenho família lá e acompanho o que ocorre. A narrativa é que a Rússia está em guerra com os Estados Unidos. Não vejo russos se explodindo, jogando bombas de pregos ou atirando em pessoas em bares pelos Estados Unidos. A liberdade de expressão não existe para todos no Ocidente, pois as vozes de minorias étnicas não estão sendo ouvidas. Quanto à escravidão, bem, se você quer entrar nesse assunto, meu amigo, vamos lá. Mas não vamos muito longe. Bem, essa é uma conversa que me deixa perplexo no Ocidente. Vamos ser claros. O motivo de não haver escravidão no mundo hoje. Quero dizer, há muita escravidão no mundo hoje, mas nas partes do mundo onde não há escravidão, é porque o Império Britânico acabou com ela. É por isso que não há escravidão. Ou seja, bem, olha, o fato de você não saber sobre história não significa que seja engraçado. Então deixa eu te ensinar agora. Deixa eu te ensinar agora. Deixa eu te ensinar agora. Sei qual é a narrativa woke e anti-ocidental sobre a escravidão, mas você não está defendendo muito bem a liberdade de expressão, está? Você não está usando bem a liberdade de expressão, né? Você não está exercendo bem a liberdade de expressão. Você, obrigada. Achei que você defendia a liberdade de expressão. E você? Deixa eu terminar meu argumento. Vamos concluir o argumento e depois eu passo para a plateia. A narrativa anti-ocidental sobre a escravidão é que não havia escravidão e então os britânicos ou os americanos chegaram e começaram a escravidão. Escravos foram o primeiro bem que já foi comercializado entre seres humanos de todos os tempos. Eles foram o primeiro bem já negociado. Nativos americanos tinham escravos, otomanos tinham escravos, africanos tinham escravos, todo mundo tinha escravos. A ausência de escravidão no Ocidente se deve ao Império Britânico, que a praticou por muito tempo, como outros, mas depois a aboliu. E fez mais do que isso. Isso não é tudo e não foi o que esse cavalheiro disse sobre a quantidade de pessoas que foram. Constantino, vamos só chamar Steve por um instante, pela última vez. Se você olhar para a Rússia no mapa, é o maior país do mundo. Isso não aconteceu dando as mãos e cantando Kumbaya. Eu estudei história islâmica quando estava na universidade. Os grandes sucessos do califado no início não foram conquistados de mãos dadas e cantando Kumbaya.